No livro de Mateus, capítulo 6, daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte, na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13. Mateus capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Queridos, temos visto ao longo das semanas na exposição do Sermão do Monte que o Senhor Jesus inicia o Sermão do Monte falando do caráter do cristão, mostrando que o ser vem antes do fazer, que devemos então, antes de qualquer coisa, ser transformados pelo próprio Deus, regenerados, para então ser sal e luz, para então brilhar a luz que vem do Senhor através de nós, para então a gente poder exercer a nossa justiça. E agora, no capítulo 6, o Senhor Jesus começa a falar de guardarmos de exercer a justiça com a motivação errada, porque até mesmo as coisas boas que fazemos estão afetadas pelo pecado. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Então Cristo ilustra as três áreas onde o pecado chega e as nossas motivações ao exercê-las podem não ser para glorificar a Deus. E ele diz, ao dar esmolas, a oração e o jejum. Então estamos no momento das orações. E aí Cristo nos ensina como orar. Em primeiro lugar, ele mostra que devemos orar em secreto, não com o fim de ser visto, não com o objetivo de demonstrar espiritualidade, me colocar acima de outros, como os fariseus faziam, tampouco com longas orações à frente das pessoas, para trazer um impacto nos nossos ouvintes, e também não com vãs repetições, como fazem os gentios, sem pensamento, uma mera reza, um mantra. Devemos orar com nossa mente e coração, devemos buscar a face do Senhor, e o Senhor, que vê em secreto, Ele nos recompensa. Então o nosso objetivo ao buscar a Deus é relacionamento, é estarmos perante a face do Senhor, e não mostrar isso para os outros. E agora ele entra na oração do Pai Nosso, nos mostrando a oração modelo, que novamente não deve ser meramente repetida, não é uma oração com intuito de repetição mecânica, mas algo que deve ser refletido, e então nós aplicarmos nas nossas orações. Temos a invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Então nós temos três pedidos em relação a Deus, e temos então as palavras teu, 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 né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a gente parte para pedir o nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, e livra-nos do mal. Então primeiro, porque nós nos achegamos diante do Pai, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, como Pai amoroso, gracioso, o Deus que se relaciona conosco como filhos, ao mesmo tempo que é o Deus que está nos céus, que tem todo o poder, nada foge do seu controle, Ele é soberano, e por isso eu posso me achegar a Ele. Esse Deus que cuida de mim, que me protege, que se importa comigo, ao me achegar a Ele, eu devo me importar primeiro com Ele, eu devo buscar em primeiro lugar, me preocupar com o seu nome, com o seu reino e com a sua vontade, para então fazer as petições por pão, por perdão e por proteção. Vimos na semana passada, Pai Nosso que estás nos céus. Hoje veremos a primeira petição: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome.
Em primeiro lugar, queridos, precisamos entender algumas coisas aqui. A questão do santificar é um verbo, é um imperativo passivo. Então, que seja santificado. Que seja santificado. E quem que é o agente da santificação? O próprio Deus. Deus é quem santifica o seu nome. E a palavra santificar, a palavra utilizada aqui, hagiasteto, significa separar, significa tirar de um meio profano e trazer santidade, trazer a devida honra, e com relação ao nome de Deus. Então, essa primeira petição aponta para o nome do Senhor. E quando a gente fala, santificado seja o teu nome, o nome de Deus, o nome de Deus não é simplesmente relacionado às palavras D-E-U-S, né? Ou no hebraico o tetragrama, né? Que é o Yod, Re, Vav, Re, que é Yahvé, né? Não é meramente um nome como talvez na nossa cultura, né? A gente está muitas vezes mais preocupado com a estética do nome. Começa com tal letra, né? É o nome do pai, então coloca no filho. No contexto judaico, o nome está relacionado diretamente à pessoa. E quando a gente fala o nome de Deus, é o próprio Deus, como Ele é em si mesmo, e como Ele se revela, que nós estamos falando. Nós estamos tratando desse Deus que é santo. E muitas vezes o judeu se dirigia a Deus como nome, o nome, para não ter que falar o nome Yahvé, com o intuito de quebrar o terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então eles falavam o nome, em hebraico Hashem, o nome. Então eles estão voltados para o nome do Senhor, de modo que o Senhor Jesus, ao dirigir essas palavras, dirige aos seus discípulos, que são judeus, e compreendem muito bem o que está sendo dito aqui. Então, quando o nome de Deus é escrito, por exemplo, no Antigo Testamento, todas as vezes que você vê a palavra Senhor, nome Yahvé em hebraico, os copistas, aqueles que copiavam as escrituras, os maçoretas, eles trocavam de pena. Então eles usavam uma pena para copiar as escrituras. Na hora que chegava no nome de Deus, eles usavam uma pena especial para poder copiar o nome do Senhor. E depois eles voltavam com a outra pena. Porque o nome de Deus aponta para os seus atributos, para tudo quanto Ele é, tudo quanto Ele tem feito e tudo que Ele continua fazendo. Quando olhamos para o nome de Deus, então, no Antigo Testamento, Deus se apresenta a Moisés como o Eu Sou, Yahvé. Esse nome que vem do verbo hebraico hayá, que é o verbo ser. Então ele diz, eu sou. Normalmente a gente coloca, eu sou algo. Deus simplesmente é, antes de todas as coisas. Deus é. E Ele se apresenta por meio do seu nome. Há alguns predicados relacionados a esse nome, alguns complementos ao eu sou. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, sendo dito que Deus proverá, o Senhor proverá, Yahvé Iraé, ou como alguns colocam, Jeová Jireh, o Senhor provedor, Yahvé Tsebaot, Salmo 24:10, o Senhor dos exércitos, o Deus que é soberano e o Deus que luta contra o mal. Yahvé Tzidkenu, que é o Senhor, justiça nossa, em Jeremias capítulo 23, verso 6. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, verso 15. Em Êxodo 15, 26, diz Yahvé Rofká, o Senhor que te sara, ou como alguns colocam, Jeová Rafá, Deus que te sara. Yahvé Shalom, o Senhor é paz, em Juízes 6, 24. Yahvé Roi, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. Yahvé Makadshken, o Senhor que vos santifica, Êxodo 31, 13. Yahvé Elion,
o Senhor Altíssimo. Salmo 7, 17. Deus se apresenta, o seu nome é santo, e Ele se mostra ao seu povo por aquilo que Ele faz, de modo que quando nos dirigimos a Deus em nossa oração, nós nos aproximamos do Deus que cura, do Deus que é a nossa bandeira, do Deus que é a nossa justiça, do Senhor dos exércitos, do Deus que é provedor, do Deus que nos sara, do Deus que é a nossa paz, do Deus que nos pastoreia, do Deus que está presente, que está ao nosso lado, o Deus que nos santifica, do Senhor Altíssimo. Nós nos achegamos diante dele, então clamamos ao Senhor: Deus, santificado seja o teu nome, santifica o teu nome, Senhor. E o que esse pedido tem a ver? E podemos identificar esse pedido pelo menos em 3 esferas. Na esfera divina, que é quando eu peço que Deus santifique o seu nome, eu não estou pedindo para que Deus faça algo que já não aconteceu. O nome de Deus já é santo, é o seu atributo, ele é santo, de modo que o seu nome é santo. Agora, quando eu peço a Deus, eu digo: Senhor, não permita que as pessoas profanem o seu nome. Deus, que todo pecado seja vencido. Senhor, que o seu nome e o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o Eu Sou, no Evangelho de João, apresentando-se como Eu Sou, seja confessado por todas as línguas, que todos confessem o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Então pedimos de forma escatológica que o nome de Deus seja confessado, professado, honrado e jamais profanado. Clamamos ao Senhor: Deus, santifica o teu nome nesse mundo. Deus, que o teu nome seja honrado. Deus, não permita que o mal progrida e que o teu nome seja profanado. Em segundo lugar, pedimos na esfera comunitária. Oramos ao Pai Nosso. Então, olhamos para o contexto da igreja e louvamos o nome do Senhor, e tratamos o nome de Deus como precioso, como especial. Nós adoramos ao Senhor, nós o louvamos, nós o servimos como comunidade, e proclamamos esse nome a outros, e levamos o nome do Senhor a outros, para que eles o adorem. O maior propósito da igreja, queridos, não é proclamar o Evangelho. O maior propósito da igreja é glorificar o nome de Deus. Nós proclamamos o Evangelho para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus, para que o nome de Deus seja santificado na comunidade, no país, na nossa vida. Devemos orar para a transformação do nosso país, pelas eleições, mas a nossa esperança não está em partidos políticos, não está em sistemas de governo, a nossa esperança não está em candidatos. Nós devemos clamar para que o nome de Deus seja santificado no nosso país, para que o Brasil se volte para o Senhor Jesus Cristo, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a nação decide honrar o nome do Senhor, Deus honra o nome dele na vida da nação. Deus transforma as coisas. Em terceiro lugar, na esfera pessoal, eu digo: santifica o teu nome na minha vida, Senhor. Santifica o teu nome na minha vida. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E muitas vezes a gente acha que esse mandamento está relacionado meramente com dizer. Então eu não devo jurar por Deus com coisas vãs, eu não devo colocar o nome de Deus no meio de uma conversa vã. Não é apenas isso. Quando eu não ajo como deveria, quando eu não ando de acordo com a palavra do Senhor, e uma vez que o nome de Deus foi colocado em mim, eu sou o povo chamado pelo nome do Senhor, o povo que se chama pelo meu nome, que diz que o Senhor é o seu Deus, diz: Deus é o meu Deus, e ele diz: e são o meu povo. Então as pessoas, quando olham para nós, dizem: são o povo de Deus, são os servos de Deus. Daniel é visto assim na Babilônia. Daniel é o servo do Deus Altíssimo. O povo de Israel entre as nações era visto como o povo servo de Yahvé, o povo do Senhor, escolhido por Deus.
E quando eles não agiam em conformidade com a lei, eles profanavam o nome do Senhor. Eles desonravam o nome de Deus. É como eu me caso com a minha esposa e dou meu nome a ela. E ela não pode sujar o meu nome. E aí vai e suja o nome. Então Deus diz: olha, eu colei o meu nome em vocês. Eu dei o meu nome a vocês. Vocês são chamados pelo meu nome. Eu sou o pai de vocês. Não profanem o meu santo nome. Antes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o santo. Levítico 19:2, o Senhor diz isso. Então vocês querem honrar o meu nome, não tomar o meu nome em vão, sejam santos. E quando eu clamo ao Senhor, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo: Senhor, resolve aquilo que precisa ser resolvido na minha vida, coloca as coisas no seu devido lugar na minha vida, para que eu possa honrar o Senhor, para que minha vida seja santa e honre o teu nome que é santo. Essa oração nos coloca no nosso devido lugar, nos coloca na posição que devemos estar, nos transforma, para que possamos de fato honrar o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 36 nos explica o que Jesus está falando aqui, porque naquele contexto Deus fala com o profeta sobre o que ele faria ao povo. Do verso 16 em diante ele diz assim: de novo a palavra do Senhor vem a mim dizendo: filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra, porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo no meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Por amor do meu santo nome, eu tive preocupação com o meu santo nome. Por causa do meu santo nome, mostrarei a santidade do meu santo nome, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos dela. Deus santifica seu nome na nossa vida, e santifica a gente na vida. Quando eu clamo a Deus: Deus, santificado seja o teu nome, eu digo: Senhor, tira toda a impureza do meu coração, para que eu possa honrar o Senhor. Coloca as coisas no seu devido lugar, purifica o meu coração.
Dá-me um coração novo, um espírito novo. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne, para que eu ande segundo os seus decretos, para que eu obedeça firmemente a tua lei. Deus santifica, purifica, dá novo coração, põe seu espírito, não por amor a nós, por amor do seu santo nome. Não há nada em nós que atraísse a Deus, nada em nós. O texto diz que a nossa conduta, a conduta de Israel, que abandonou o Senhor, se tornou um campo de sangue, idólatras, assassinos, era como a impureza menstrual de uma mulher. O texto bíblico diz que não havia nada que agradasse ao Senhor e que atraísse seus olhos, contudo Deus os escolheu, pela graça, não pelo que eles faziam, não pelas obras, e por causa do seu santo nome, Ele decidiu transformar aquele povo. A riqueza do povo de Israel é que eles tinham o nome do Senhor, é que eles tinham aquele que podia salvá-los dos seus pecados, porque Ele colou o seu nome naquele povo. Santificado seja o teu nome, muda tudo que precisa ser mudado na nossa vida. Coloca as coisas no seu devido lugar, conserta a nossa história, conserta o nosso coração. Ao dizer isso, querido, nós nos colocamos nas mãos de Deus, e não coloca Deus em nossas mãos. Muitas vezes, nas nossas orações, nós queremos colocar Deus em nossas mãos, nós queremos fazer que Deus haja conforme a nossa vontade, nós queremos buscar a face do Senhor para que Ele se dobre à nossa vontade, mas o que nós dizemos é: Senhor, conserta a minha vida, para que ela esteja de acordo com o teu querer, então eu posso me importar com o teu reino, então eu posso buscar de fato a tua vontade. Quando eu não tenho mais o que fazer, quando eu olho para o país, a situação que está, quando eu vejo a corrupção se alastrando, ou talvez até mesmo dentro de minha casa, um parente que eu não vejo saída, parece que não há esperanças, uma situação, circunstâncias ao nosso redor que parecem que não tem o que fazer, a minha oração deve ser: Senhor, santifica o teu nome nessa circunstância, Senhor, santifica o teu nome na minha vida, Senhor, santifica o teu nome na vida da minha família, Senhor, santifica o teu nome nesse país, Senhor, santificado seja o teu nome na vida dessa igreja, Senhor, santificado seja o teu nome na vida dessa igreja. E quando Deus vem santificar o nome dele, Ele resolve tudo, Ele coloca o universo no seu devido lugar, e Ele faz isso por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que em tudo honrou o Pai, e que pagou um alto preço na cruz do Calvário, para colocar as coisas no seu devido lugar, para que hoje nós pudéssemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que Deus nos abençoe, queridos.